Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha na mídia, bom dia família, bom dia Espírito Santo, fiel companheiro de todas as manhãs. Hoje dia 3 de maio e nós vamos dar continuidade ao tema para a reflexão resiliência. Ontem nós falamos sobre resiliência do ponto de vista científico, não é? Entramos mais nesse viés. Hoje vamos falar sobre resiliência para nós, numa perspectiva bíblica, não é? Dando ênfase a esses elementos que podem fazer a grande diferença na nossa vida. Bem, fazendo uma breve retrospectiva de ontem, a psicologia define resiliência como sendo a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, superar obstáculos, a capacidade de resistir a pressões ou a situações adversas, com um detalhe muito importante, sem que esta pessoa venha a surtar. A resiliência pode levar a pessoa à tomada de decisão entre o que lhe causa tensão e a vontade de superá-la. Pode-se entender resiliência também como uma condição para enfrentar e superar problemas e adversidades. Podemos fazer essa analogia que fizemos ontem, comparando a superação da resistência de situações adversas. Por exemplo, se tomarmos uma liga, né, um elástico, né, e puxarmos da sua posição e submetermos ele à extrema deformação e ao soltar, voltar à posição inicial, né, observando que nessa experiência o grande diferencial é a superação do elemento colocado à prova, que foi submetido ao extremo, sem que haja a deformação na sua constituição, mas não podemos desconsiderar uma nova experiência que foi registrada. Bem, hoje vamos dar mais ênfase na perspectiva bíblica. Os que têm essas características e desenvolvem uma postura que demonstra essas características têm mais energia, entusiasmo, domínio próprio, autoconfiança. Reconhecem que o ser humano está sujeito a enfrentar essas adversidades na sua trajetória. Isso é muito importante. Então podemos afirmar que, e vamos ver exemplos de personagens bíblicos que demonstraram ter esses elementos que compõem a resiliência e que isso garante para nós como exemplo, para mim, para você que nos escuta, não é? Desenvolvermos o poder de desenvolver e ser resilientes. Bom, uma das grandes personagens bíblicas é Paulo. Podemos ver Paulo fazendo a administração das emoções quando diz aos filipenses que sabe viver em qualquer situação, seja ela boa, seja ela má. Diz Paulo, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo aprendeu a administrar suas emoções, tanto na bonança quanto na dificuldade. Ele agora exorta os santos a viverem alegres sempre, em qualquer situação. Em Filipenses 4,4, Paulo exorta dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Diz, novamente direi, alegre-se, exortando-os para que deixem de lado as coisas que o abatem, como a ansiedade, por exemplo. Olha que coisa interessante. E como resultado desta forma de vida, diz Paulo, né, que teremos, ou que eles naquele momento teriam, né, mentes e corações em paz. Isso verdadeiro é um fato, na verdade. Então, na perspectiva bíblica, há elementos que caracterizam uma pessoa resiliente. Entre eles, controle dos impulsos. É apresentado com a nomenclatura, lá em Gálatas 5, de domínio próprio. É uma das partes do fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio. Diz a palavra que contra essas coisas não há lei. O grande homem de Deus chamado Billy Graham escreveu e definiu o domínio próprio como um senhorio forte, não é? E pesado, capaz de controlar nossos pensamentos e ações. Interessante essa visão de Billy Graham. Existem pessoas que não são capazes de controlar a si mesmas, apesar de serem capazes de comandar batalhões. Outras ainda são capazes até de, em qualquer momento, em público, né, com suas palavras cativantes, né,
dominar o público, mas não são capazes de dominar diante de provações e de insultos. O resiliente tem domínio sobre suas emoções, o suficiente não para se abater diante dessas, de outras situações igualmente estressantes, mas ele tem domínio. Em Gênesis 39, de 7 a 14, um dos grandes personagens bíblicos é José do Egito. Na casa de Potifar foi um exemplo de autodomínio diante das seduções da mulher adúltera. Ele honrou a confiança de Potifar que ele havia depositado como mordomo e nem em nenhum momento pecou contra o seu Deus. O outro elemento é a empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quem fez isso de forma inigualável, de uma maestria indiscutível foi Cristo Jesus, quando deu a sua própria vida para a salvação da humanidade perdida. Mas existe outro exemplo na Bíblia que retrata também esta virtude. É a palavra do bom samaritano, descrita lá no livro de Lucas, capítulo 10, 33. A pergunta capciosa feita naquele contexto pelo intérprete da lei que deu origem a esta palavra foi: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Cristo pergunta o que está escrito na lei, e ele espontaneamente responde, pois era conhecedor profundo dela. Ele disse: ame a seu Deus com todo o seu coração e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ora, amar o próximo como a si mesmo é cuidar dele como cuida de si próprio, não importando quem seja. Podemos concordar que ninguém consegue viver bem com o seu próximo se ele é desprovido do sentimento de amor. O próximo não é apenas aquele que está perto, mas o que naquele momento está precisando de seus cuidados. Ora, o mandamento para que amemos o nosso próximo deve ter aplicação universal. Não pode ser uma aplicação seletiva. Se o discípulo ama somente a Deus, perde o contato com as necessidades do próximo e a sua mensagem será apenas teológica. Agora, se porém ama só o próximo, sua mensagem será apenas prática. Tiago 2, 14, 16 diz que a fé sem obra é morta. Ora, o samaritano, apesar de não ter profundo conhecimento da lei, tinha um bem maior, um coração que não mediu esforços para amar o seu semelhante. Este samaritano compreendeu que a compaixão deveria ser estendida a todos, sem discriminação. Seu ato ensinou que o conhecimento da lei, ama o teu próximo como a ti mesmo, nada valia se ela não fosse cumprida na prática. Pense nisso. Olha, outro elemento é o otimismo. Percebe-se esta virtude num homem chamado Abraão. Quando foi sacrificar seu filho Isaque, a pedido de Deus, Abraão respondeu a seu filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aqui, Abraão tinha confiança de que aquela situação poderia se reverter a qualquer momento. Em nenhum instante ele perdeu a esperança de que Deus agiria de forma que o desfecho fosse favorável e não trágico como parecia. Abraão foi um desses homens, que usou desse elemento de resiliência, do otimismo. Outro é a análise do ambiente. E tem aí, voltamos mais uma vez a Paulo, quando estava a viagem para Roma, juntamente com outros prisioneiros, descreve bem essa situação. Por causa da situação climática, Paulo advertiu ao comando do navio que não deveriam partir de Creta, mas não foi ouvido. O tufão, naquele momento chamado de Euroaquilão, deixou o navio sem controle, ficando totalmente à mercê do forte vento. Os marinheiros já haviam jogado toda a carga no mar, tentando impedir que o barco não afundasse. E quando já estavam a ponto de se jogar no mar na tentativa de se salvarem, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Foi a capacidade resiliente de Paulo em ver que a segurança naquele momento estava na permanência de todos no navio, mesmo parecendo ser aquela ideia uma ideia ruim no momento. Mas foi isto que salvou a vida de todos. O outro elemento é a autoeficácia. Existem pessoas que sempre estão procurando alguém para resolver os seus problemas. Isto acontece muito nas igrejas, onde os membros estão sempre à procura de um guia espiritual para lhes dizer o que e como fazer as coisas.
para tomar as suas decisões. Não são capazes de tomar um rumo sem um conselho do seu guru espiritual. Para estes, chega a ser até cômodo, pois se errarem, terão a quem culpar. O resiliente não é uma pessoa autossuficiente, isso é um fato, mas também não é dependente. É alguém que confia na sua capacidade de resolver seus problemas. E mesmo que busque ajuda externa, e penso eu que tem até que buscar sim, tem a convicção de que a responsabilidade será toda sua na resolução deles. Paulo era uma pessoa assim, tinha iniciativa, não dependia dos outros para realizar suas tarefas. Ele era um líder eficiente no que se propunha a realizar. Como consequência desta virtude, ele plantou muitas igrejas. Nas cartas de Paulo, escritas no Novo Testamento, estão demonstradas estas virtudes, estão muitas. Em meio a todos os sofrimentos, Paulo continuou cativando qualidades de pureza, inclusive a sinceridade, como também a integridade nas questões financeiras, na ciência, especialmente no seu modo de levar as pessoas ao conhecimento de Deus pelo Evangelho. Olha, longanimidade, usando de autocontrole em lidar com pessoas difíceis, em circunstâncias difíceis, benignidade como benignidade, paciência e longanimidade de Deus. Não é? O outro elemento é o alcance das pessoas. E aí Jesus não mediu esforços para alcançar a humanidade perdida e deu a sua própria vida para permitir ao homem a possibilidade do relacionamento com ele. Olha, Jesus disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Jesus Cristo disse isto aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Certamente ele sabia de tudo. Não só o seu povo, ele sabia que todas as coisas viriam, mas toda